Mais uma vez estamos aí, galera. Saudações a todos. Paz do Criador para todos. Mais um vídeo aí do canal do Rodrigo. Eu peço que vocês aí dê aquela força, dê aquele like, dê aquele comentário, divulgue aí, porque de fato temos poucos inscritos. O alvo aqui do canal é crescer, para que possamos alcançar mais mentes e corações. Senhores, hoje eu vou falar sobre o modelo político brasileiro, né? De fato, eu venho falando aí a crítica que eu venho fazendo ao modelo econômico brasileiro nesses últimos mais de 30 anos, que é um modelo econômico que tem de fato levado o país a uma estagnação econômica, social, educacional, e de fato essa estagnação ou até mesmo essa decadência social, educacional, podemos dizer também moral, principalmente que eu quero abordar aqui, a questão educacional, tem nos levado a uma crise de intelecto, uma crise intelectual no meio do povo, aonde o povo brasileiro tem se notabilizado por idolatrar seus opressores. Porque o povo, eles não têm discernimento. Quando o povo não tem discernimento, vira massa de manobra, vira massa de manipulação, né? E nós temos constatado que essa crise de intelecto tem afetado sim a nossa democracia. O povo de fato tem eleito pessoas que defendem pautas que vão oprimi-las, como eu citei aqui o exemplo de muitos cristãos conservadores fazer elogio a Roberto Campos Neto, não a pessoa dele, jamais, mas sim a sua visão econômica. E diga-se de passagem, tanto a política como a religião, como a economia, elas têm que se preocupar com a justiça social, né? Quando não se preocupam com a justiça social, a sociedade ela fica caótica. Nós estamos experimentando um país caótico, onde os poderes do Estado estão enfraquecidos, falidos, corrompidos, e tem aberto aí espaços enormes para poderes paralelos atuarem e, de fato, oprimir a população. Isso é evidenciado por milhões e milhões de brasileiros. Nesse meio tempo, a população brasileira tem presenciado lutas de grupos políticos, conservadores, progressistas, liberais, neoliberais, todos têm aí feito grandes alardes, né? Gritado, brigado, no sentido de cada um defender a sua visão. Então, existe também uma parcela grande na população brasileira daqueles grupos que tanto faz como tanto fez. Existe também aquele grupo que é descrente da política e que marginaliza a política. Senhores, o que eu quero dizer para os senhores, a palavra política, ela deriva do vocábulo polis. Polis é uma referência às cidades. E nas cidades você tem os grupos sociais. Você tem os interesses desses grupos sociais. E a política ela acaba se constituindo numa arte de conciliação desses grupos, desses interesses, de modo a conseguir um pacto social, uma paz social, e que todos os interesses dentro das suas respectivas visões, né, possam ser atendidos, né? Mas em muitas situações o interesse de um grupo social vai divergir do interesse de um outro grupo social. Aí de fato vem as lutas políticas dentro do âmbito da representatividade democrática. Então, muitos, diante de um efeito de um modelo econômico que tem estagnado o país e produzido uma massa de pessoas com graves crises intelectuais, muitos analfabetos políticos, boa parte da população despolitizada, vê toda essa guerra, essa luta política, ela fica perdida como cego em tiroteio. E aí não discerne nada.
e muitas das vezes é vencida por a narrativa daqueles que defendem pautas que vão os oprimir. Quero falar aqui, obviamente, falar aqui dos conservadores. Conservador é aquele que quer conservar e continuar uma tradição, né? Então, eles, obviamente, vão ter uma visão antropológica, sociológica, política, econômica, dentro daquela tradição que eles acreditam. E é bom nós atentarmos para a tradição e a história do Brasil. O Brasil ele tem uma história, uma tradição de colonização, catequização, escravidão, exclusão, privilégios. Essa, infelizmente, é a nossa tradição. Então você vai ter grupos conservadores que vai querer, dentro dessa realidade, isso tem em qualquer nação, mas dentro dessa nossa realidade vai querer conservar isso. Um país de excluídos, um país de oprimidos, um país de privilégios. Então, obviamente, quando nós falamos aqui da nossa tradição, da catequização ou da inculcação dos nossos colonizadores, nós temos que, obviamente, falar do cristianismo. O cristianismo foi um dos elementos que nos colonizou. O papel ideológico, o instrumento ideológico de colonização era com os jesuítas e com outros grupos do cristianismo católico utilizado aqui pelos nossos colonizadores. Inclusive, eles falavam que o índio era uma página em branco e que o negro não tinha alma. Endossava, legitimava a escravidão. Grupo de cristãos conservadores. Então, hoje, grupos que têm crescido abundantemente no Brasil, se aproveitando de um legado, de uma demanda produzida por esse modelo econômico que eu tenho criticado, que são os evangélicos, cristãos, pentecostais e neopentecostais, eles de fato eles têm, como eu falei alguns vídeos atrás, construído um fortíssimo capital político, né? E dentro desse capital político que eles têm, que é aproximadamente 70 milhões de evangélicos, mas desses 70 milhões, eu acho que tem um grupo que não vai concordar com a imposição dos líderes, né? Porque hegemonicamente o grupo de evangélicos pentecostais e neopentecostais, eles têm se constituído como pessoas completamente obedientes aos seus líderes, aos seus pastores. Eu costumo dizer que evangélico, ele idolatra o pastor. Então, o que o pastor fala, ele obedece de uma forma cega. Então, mais ou menos eu imagino aí, calculo que uns 80% desses 70 milhões tem essa visão. Quando nós vemos na visão neotestamentária, João 10, Jesus falar: eu sou o bom pastor, e o bom pastor ele dá a vida pelas suas ovelhas. Aqueles que me seguem, as minhas ovelhas, ovelha de quem? Jesus. As minhas ovelhas ouve a minha voz, me segue e não segue o estranho. Quem era o estranho? O estranho eram os mercenários. O contexto ali está falando dos mercenários, né? Porque o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas, mas o mercenário não. Quando vem ver o perigo, o lobo, o chacal, ele foge, porque ele é mercenário, ele não é pastor. Infelizmente, esse público evangélico, pentecostal e neopentecostal, que diz que é cristianismo, ismo, doutrina, Cristo ungido, a doutrina do ungido, fundamentação no sermão da montanha. Fundamentado no sermão da montanha, tá lá. Não é para você matar os seus inimigos. Não é para você arrancar a cabeça dos seus inimigos. Isso é distorção. Isso é manipulação. Tá lá
escrito lá para quem quiser ler. Estou falando aqui para cristão. Amar os inimigos. Se você tem alguém que te persegue, que te maldiz, que te maltrata, é para você orar e desejar o bem para as pessoas que fazem isso. Está lá escrito. Inimigo não é para você cortar a cabeça, não é para você pedir Deus para esmagar a mandíbula, é para você amar os inimigos. Te bateram, te deram tapa, é para você virar outra face. É para você perdoar 70 vezes 7. Mas o público evangélico, massa de manipulação, idólatra de pastor, vai seguir o Antigo Testamento. É óbvio que eles têm que falar do Antigo Testamento. Eles não podem falar do Sermão da Montanha. Só quero lembrar aqui aos evangélicos, massa de manobra, que a pregação de Jesus era o reino dos céus. Arrependei-vos que é chegado o reino dos céus. Um reino espiritual interior. Agora, o que vai descrever esse reino? Sermão da Montanha. Mas o que vocês vão seguir? O Antigo Testamento. Né? Vocês vão seguir, principalmente, senhores, os reis hebraicos. Esses líderes evangélicos caça-níqueis, esses manipuladores da fé alheia, eles vão trabalhar a visão política na mente desse povo dos reis hebraicos, dos reinos hebraicos, Saul, Davi, Salomão, principalmente Salomão, um reino pacífico e rico, materialismo, sendo que o reino de Jesus é um reino espiritual e interior. É um reino que está dentro dos homens, ou não. Então, senhores, eles querem trazer a realidade de um mundo antigo, de uma teocracia monarquista hebraica, para dentro de uma realidade republicana, democrática, liberal. Sendo que nessa visão teocrática monarquista, você tem uma série de visões intolerantes, principalmente intolerância religiosa, genocida, misógina, você tem uma série de realidades. Existe um texto, se não muito me engano, é 1 Samuel 15, do 1 ao 3, em que há um mandamento lá do Deus do Antigo Testamento mandando invadir cidades e não poupar ninguém, matar animais, mulheres, homens e crianças. E se não matasse, ainda era repreendido, ainda era punido porque não matou. Tenta aplicar isso hoje numa república democrática liberal. Então você vê que são visões políticas incompatíveis. Incompatíveis. Mas nós temos aí, infelizmente, 70 milhões aí, que eu coloco uns 80% desses 70 milhões de pessoas que idolatra pastor. Um público que vota unido e sem pensar. Evangélicos, pentecostais e neopentecostais. Então esses líderes vão trabalhar a cosmovisão do Antigo Testamento. Vingança, matar inimigo, arrancar a cabeça. Eles vão pregar isso, vão mostrar isso aqui. E o Sermão da Montanha? Não tem Sermão da Montanha, né, senhores? Não tem Sermão da Montanha. Massa de manobra. É aquilo que Pedro falava, né? Por avareza farão de vós negócios, né? E vão e por causa desses haveria a perversão do caminho. O caminho da verdade seria blasfemado, né? Porque as pessoas simplesmente elas de fato não entendem aquilo que Jesus falou. Eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, não seguem o estranho. Estão seguindo o estranho. O estranho eles estão chamando de ungido. O estranho eles estão chamando de ungido. Ungido é Jesus. Porque a palavra Cristo significa ungido. Jesus falou, o Espírito do Senhor é sobre mim e me ungiu para pregar boas novas, dar vista aos cegos, libertar os cativos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas eles preferem seguir o estranho. O estranho que é quem? O mercenário, o ladrão. João 10:10. O ladrão, ele veio senão para matar, roubar, destruir. Falam que é o diabo. Não é o diabo.
O ladrão que veio para matar, roubar e destruir é o mercenário. O povo evangélico, 80% prefere seguir o ladrão, o mercenário. João 10:10. Vai lá estudar. Vai ler Bíblia. Mas hoje querem impor a sua ignorância na política também. Não se preocupam com a justiça social. Se preocupam em agradar e idolatrar os seus líderes religiosos e defender seus dogmas, que não tem nem base no Sermão da Montanha, que é uma pouca vergonha. Pastor Anderson Silva e deputado Nicolas Ferreira. Vamos ouvir. Cara, você abriu uma janela aqui. Cara, você abriu uma janela aqui, sabe? A igreja diz, eu tô orando. Mas talvez a gente não tá orando na fé, na intensidade da fé. Do tipo assim, o guerreiro é Deus. Salmos 2 diz que o Senhor tá rindo. Salmos 2, sempre trabalhando o que? A ideologia do Antigo Testamento, onde você tem, de fato, ódio aos inimigos, extermínio. Tem que pegar o inimigo, meu irmão, você tem que arrancar a cabeça dele. Você tem que matar criança, você tem que matar animal, você tem que matar, é sangue. Antigo Testamento é sangue. Esse pessoal gosta de sangue, eles querem é sangue. Rindo por quê? Porque ele é capaz de destruir o imperador da terra. Então assim, falta essas orações imprecatórias dos salmistas. Senhor, mata meus inimigos. Olha que oração linda. Senhor, mata os meus inimigos, Senhor. Arranca a cabeça dele. Eu quero sangue, Senhor. Me dá sangue. Eu quero ver o meu inimigo no chão. Isso não é Sermão da Montanha, senhores. Isso aí é pouca vergonha de um bando de evangélico que não gosta de estudar a Bíblia. Que não gosta de estudar o Sermão do Monte. Que é idólatra de pastor. Quebra os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor. Quebra os dentes dos inimigos, enfim, arranca a mandíbula dos inimigos. Tenta a mandíbula do Lula. Sabe? Arranca a mandíbula do Lula, arrebenta o Lula, que é meu inimigo político. Tá ligado? Tá ligado? Quer dizer, inimigo político. Aí o cara já leva lá pro Antigo Testamento, traz toda essa cosmovisão de ódio e de extermínio, de genocídio dos inimigos. O negócio tá bonito, né, senhores? Tá bonito. Eles querem nos levar de volta para um tempo antigo em que a intolerância era, de fato, né, o modo de vida deles. Intolerância, ódio, genocídio, extermínio, né? Que coisa interessante, né? Senhor, prostra enfermos ministros do STF para que eles te conheçam no leito de enfermidade. Joga os ministros do STF no leito de enfermidade. Eles não entendem o que é uma república tripartite, né? Desde 1819, o Brasil ele criou 1891. Perdão, 1891. Onde a Constituição da República, de fato, fala que o Estado é laico, que a República é tripartite, ou seja, dividida em 3 poderes. Tudo isso eles querem atropelar para impor o Antigo Testamento. O negócio deles é o Antigo Testamento. Eles querem porque querem o Antigo Testamento no lugar da Constituição republicana, democrática, liberal. Sabe? Do tipo assim, parece que a gente não tá crendo mais, cara. E a igreja tem poder apostólico. Paulo falou assim, tinha um cara feiticeiro atrás deles enchendo o saco. Aí Paulo falou, fica cego, maldito, por 3... Meu irmão, não interessa o que diz Paulo. Se Paulo tá dizendo uma coisa que não tá no Sermão da Montanha, a igreja não é fundamentada em Paulo. Isso é pouca vergonha. A igreja é fundamentada nos ensinos do Sermão da Montanha, nos ensinos de Jesus. Ora, bola. Agora querem colocar outro fundamento, querem colocar monarcas hebraicos, querem botar a lei de Moisés, querem botar Paulo, e Jesus mesmo eles não falam. É engano. Se você segue isso aí, você gosta de ser enganado. E o cara ficou... Então por isso muita gente chega em mim e fala assim, Nicolas, pega um pouco mais leve, sabe que não sei o que eu falo assim, cara, como que eu pego leve com molhice, irmão? Eu não vou chamar ele pra tomar uma xícara de café não, eu vou pegar... Vai falar do embate lá do monarca hebraico Davi, o segundo rei monarca, com o inimigo dele, Golias, né? A qual ele venceu Golias e arrancou a cabeça dele. É isso que eles querem sangue, eles querem
né? Eles querem esquartejar o seu inimigo. Não basta apenas matar, eles querem esquartejar o seu inimigo. Porque eu tenho que rodar na cabeça dele. Vou falar, irmão, vou arrancar sua cabeça, vou mostrar pra todo mundo que... Engraçado, eles falam de Paulo, né? E Paulo, assim, Paulo, o fundamento da igreja não é Paulo, tá, senhores? O fundamento da igreja é Jesus. É o que ele ensina lá no Sermão da Montanha. Mas mesmo Paulo, ele disse que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, né? Esse pessoal, eles querem de fato partir para as vias de fato, né? E, tanto que eles defendem armas, né? Eles defendem matar pessoas, né, senhores? Defendem andar armado, né? Inimigos políticos que é diferente dele, eles desejam que essa pessoa morra fisicamente. O inimigo dessas pessoas são pessoas, entendeu? Não são entidades espirituais. Você é meu inimigo, sabe? Então eu acho que isso que a gente precisa ter, sabe? Mostrar isso para as pessoas com um coração fervoroso, de mostrar o seguinte também, arrependa-se, sabe? Eu não quero falar tudo que eu vou falar aqui amanhã não, mas eu vou falar muito isso, vocês se arrependam, cara, porque se Jesus encontrar o coração de vocês e chamar, irmão, vocês vão pro inferno. Eu quero lembrar aqui para eles aquele dito de Jesus lá no Sermão da Montanha. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Eu vou gravar outros vídeos aqui falando sobre inferno, que na verdade é Hades, Geena, Sheol, né? Inferno é um vocábulo latino, né? Latino. E as línguas hebraicas, né? Você tem o hebraico, o aramaico e até o vocábulo Hades é grego. Mas enfim, você vai ver lá a passagem do rico e do Lázaro, que também fala de inferno, o Hades, né? Lázaro, um mendigo, e o rico, né? Ambos ocupam posições sociais extremas. Um é mendigo, a posição social menor da sociedade, o outro é rico. E quando os dois morrem, a situação se inverte. Não, isso eles não vão falar. Manipulação, senhores. Manipulação e o falso moralismo dos fariseus, que Jesus lá ele fala. Se a vossa justiça não exceder, homens que não se preocupam com a causa dos órfãos, eles não estão aqui preocupados com a questão de justiça social. Né? Eles estão querendo aqui simplesmente exterminar seus inimigos, né? Impor os seus dogmas, entende? E combater todos aqueles que são diferentes. Não há preocupação com os famintos, com os desempregados, com os desabrigados. Por quê? Por que eu falo isso? Porque eu volto a dizer, líderes como esses daqui estavam lá defendendo Roberto Campos Neto, um homem que defende uma política de juros altos, que tem levado o país ao caos, ao desemprego, à estagnação, à fome. O Estado brasileiro ele vive para poder pagar juros e amortização para o mercado financeiro, para os rentistas, para os que vivem de títulos do governo. Continuando aqui. Vai ser desse nível. Se vocês quiserem me prender aí por isso... O falso discurso de perseguição. Eu nunca vi quem tem poder político e poder econômico ser perseguido. É o contrário, né? E hoje os evangélicos têm poder político e poder econômico, né, senhores? Tem até canal de televisão, banco, partido político, capital político. Os caras têm tudo. Porque se eu não posso pedir pro Lula se arrepender, ué, aí o capeta não tá deixando eu pregar, velho. Aí é difícil. Aí continua considerando que é fácil o discipulado de homossexuais? Que eu gosto de discipular homossexuais. Aí eu dei um exemplo. Eu continuo achando que é fácil quando o cara aceita o peso da palavra e aceita que a raiz da homossexualidade é a orfandade. O cara tá fugindo do pai que teve ou do pai que não teve. Ele quer compensar isso no colo de um homem. Ele tá dizendo aqui, traduzindo o que ele quer dizer. Ele quer dizer que todo mundo que não tem um pai é homossexual, o que não é verdade, né, senhores? O que não é verdade, né? Todo mundo que não tem um pai, o cara vira homossexual. É isso que ele tá dizendo aqui. O que é ridículo, né, senhores? É desafiar a nossa inteligência. Coisa assim ridícula, ridícula.
impede esse cara hoje de ter o peso da palavra. A cultura validou o pecado homossexual. E para piorar, pastores desviaram a sã doutrina. Então você vai encontrar a igreja gay, e se não encontrar a igreja gay, tem os pastores liberais teologicamente. Então, senhores, é isso aí. Os homens pentecostais que comandam esse pentecostalismo, esse neopentecostalismo, de fato, eles querem voltar, querem fazer com que o Brasil volte ao mundo antigo, um mundo de intolerância, de extermínio aos diferentes. Vocês vê eles falar de arrancar mandíbula, de arrancar cabeça, sabe? Um discurso de ódio em relação aos homossexuais. Eu quero que os senhores fiquem tranquilos que isso não tem nada a ver com o evangelho, não tem nada a ver com o sermão da montanha, não tem nada a ver com Jesus. E eu digo mais para os senhores, a pedra angular da igreja não é a igreja institucional, não é as denominações, os templos, mas a pedra fundamental da igreja espiritual do reino de Deus são os ditos, os ensinos de Jesus, o Cristo, o pastor que as suas ovelhas ouve a sua voz, discerne e o segue. Não vai seguir mercenário, picareta, salafrário nenhum. Tamo junto aí, galera. Mais uma vez eu peço aí força aí pro nosso canal crescer.